As coisas, com o passar do tempo, sempre acabam sendo modificadas. Isso não vale apenas para nossa vida, como para o entretenimento como um todo. Você deve ter tido essa experiência de assistir alguma série ou desenho na qual existia algum personagem que fazia constantes aparições em temporadas mais antigas, até que do nada ele simplesmente desaparece, às vezes sendo esquecido até pelos outros personagens, se tornando algo perdido com o tempo. Com isso em mente, eu resolvi trazer esse iceberg feito pelo usuário Dolphboy do site Iceberg Charts. Esse iceberg sendo sobre os personagens perdidos e esquecidos. Aqui veremos personagens perdidos no tempo em desenhos, séries, jogos e até rumores na qual com certeza já ouvimos falar na nossa vida. E assim como o iceberg das Lost Medias dos jogos, esse aqui vai ter cores diferentes para as legendas, na qual representam a mídia que esse personagem faz parte. Vou dar uma resumida sobre o que cada cor representa. Amarelo é para as séries televisivas, isso inclui tanto live action como desenhos animados. Verde é para videogames, incluindo lendas que giram em torno dessa mídia. Azul é para qualquer coisa envolvendo a internet. Rosa é para a literatura em geral, incluindo livros, quadrinhos e mangás. Laranja é para personagens criados a partir de lendas urbanas e folclore, ou seja, é aquilo que é passado de pessoa para pessoa na vida real. E o roxo é para qualquer coisa que foge das legendas citadas acima. Junto com essas legendas, nós temos sublegendas que ajudam a especificar a natureza do tópico explorado. Como a imagem original usa desenhos específicos, eu vou usar asteriscos com cores diferentes. Essas cores são asterisco vermelho para personagens que foram modificados ou removidos por completo, asterisco rosa para personagens esquecidos e negligenciados, asterisco roxo para personagens inventados que nunca existiram no contexto original, ou seja, as conhecidas hoaxes, asterisco laranja para personagens cuja sua existência ainda é debatida e pesquisada, asterisco ciano para personagens criados acidentalmente, asterisco azul escuro para personagens cujo seu desaparecimento é explicado no contexto original, e asterisco azul claro para personagens oficialmente implementados ou encontrados. Agora, com tudo isso explicado para vocês, vamos explorar o iceberg dos personagens perdidos. Apu é um personagem super conhecido da famosa série animada Os Simpsons, porém o que alguns não devem saber é que ele foi removido das temporadas mais recentes da série. Na verdade, ele não foi removido por completo, mas foi transformado em um personagem que faz parte do cenário e não possui mais diálogos. Essa escolha é por conta da polêmica que surgiu em torno do personagem ser um estereótipo de pessoas indianas. Esse discurso sendo debatido no documentário O Problema com Apu, lançado no ano de 2017. Por conta dessa controvérsia, o personagem desde então foi reduzido a fazer apenas aparições no cenário. Essa decisão é bem controversa, pois muitos consideram a crítica feita no documentário como uma forma de censura sem sentido, já que a série é uma sátira da típica família norte-americana e como ela enxerga outros povos e culturas. Nesse contexto, o personagem do Apu é muito mais uma zoação em relação à visão estereotipada dos americanos em relação ao resto do mundo do que uma ofensa intencional ao povo indiano. Por conta dessa repercussão, outras obras usaram essa polêmica como piada. Um ótimo exemplo sendo um episódio de South Park chamado de O Problema com Pooh, transmitido no ano de 2018, com o episódio sendo uma crítica direta ao documentário e como as pessoas problematizavam obras ao invés de procurar entender o motivo e propósito delas serem assim. Creio que a maior parte de vocês devem conhecer essa famosa criatura do folclore norte-americano. O que faz o Pé Grande ser diferente de outras criaturas do folclore é o fato dele ter sua existência debatida até hoje. Muito disso devido às inúmeras histórias de centenas de pessoas na qual afirmam terem visto ele. Desde a sua primeira foto, supostamente tirada dele no ano de 1967, diversos documentários surgiram tentando comprovar a sua existência. A sua aparência lembra de um gorila, só que maior e mais peludo, com uma certa semelhança a um ser humano. Por conta da sua popularidade gigantesca, até hoje a sua existência continua sendo debatida, com muitas teorias surgindo ao longo dos anos, como a de que tudo isso foi só uma jogada de marketing e que a foto original era só uma pessoa e uma fantasia, ou é alguma espécie de urso ou algum animal grande que ainda não foi catalogado, mas o que temos certeza no fim do dia é que o Pé Grande virou uma das lendas mais famosas da história.
Billy Shears é o nome do suposto indivíduo que substituiu Paul McCartney nos Beatles após a sua suposta morte no ano de 1966. Esse tópico tá ligado com a famosa teoria da conspiração de que Paul havia morrido em um acidente de carro e que foi trocado por um sósia, com os álbuns lançados após sua morte tendo mensagens subliminares que faziam referência ao ocorrido. Essas mensagens iam de artes nas capas dos álbuns até as próprias músicas tendo mensagens escondidas, que só podiam ser escutadas após colocá-las em reverse. O motivo da teoria sobre o nome Billy Shears existir é porque no álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de 1967, antes de começar a música With a Little Help from My Friends, Ringo Starr, o baterista da banda, anuncia o nome Billy Shears. Claro que assim como a teoria como um todo, a história de Billy Shears foi esclarecida pelo próprio Paul em uma entrevista, onde ele comenta que Sgt. Pepper's foi o álbum onde a banda deu início à sua fase mais experimental, fugindo do pop e do rock da época. Por conta disso, os integrantes resolveram adotar a identidade de outro grupo, para deixar clara a diferença musical com os Beatles. Por conta disso, Ringo criou o pseudônimo Billy Shears, na qual era uma referência à própria teoria do Paul está morto, que havia sido criada um ano antes de Sgt. Pepper ser lançado. Nessa época, o suposto sósia de Paul tinha o nome de William Shears. No fim, era tudo uma piada feita pelo Ringo. Chef era um personagem recorrente nas temporadas iniciais de South Park e era dublado por Isaac Hayes. O personagem era bem popular na série, além de ser carismático. Porém, Isaac, na qual já havia defendido o humor da série anteriormente, teria se sentido ofendido após o episódio da 9ª temporada chamado de Trancado no Armário, na qual tirava sarro da sua religião, a Cientologia, essa que já havia sido alvo de zoações anteriormente e que até o ator Tom Cruise já chegou a fazer parte. Após esse episódio, Hayes saiu da série frustrado com as piadas. Futuramente, Matt Stone, um dos criadores da série, comentou como Isaac nunca havia expressado desconforto algum com um desenho satirizando outras religiões, e ainda defendia o humor do desenho, porém de forma repentina, ele havia ficado furioso com as piadas em relação à Cientologia em específico. Anos depois foi levantada a suspeita de que a decisão de Isaac não teria sido feita por vontade própria, mas por pressão dos membros da religião, isso junto com o fato de que Isaac havia sofrido um derrame pouco tempo depois do episódio ser lançado. Isso tudo leva a crer que a sua decisão não havia sido racional, já que ele estava se recuperando do derrame, além da suspeita em volta do culto, na qual já era conhecido por intimidar qualquer pessoa que criticasse ou zoasse a religião. O episódio então termina com o chefe sendo brutalmente morto, marcando assim o fim do seu personagem. Chuck Cunningham era um personagem secundário da sitcom americana Dias Felizes. Ele tinha um papel bem pequeno na série, fazendo poucas aparições nos episódios, até ser removido por completo após a 2ª temporada. Nunca foi dada uma explicação do porquê o personagem ter sido removido, com os roteiros dos episódios apagando a sua existência por completo, algo que foi apelidado de Síndrome de Chuck Cunningham, que é utilizado quando algum personagem em uma série some do nada sem nenhuma explicação. Ermac é um personagem da série de jogos Mortal Kombat, tendo a sua primeira aparição na franquia no 3º jogo, porém existiu uma lenda sobre ele ser um personagem secreto no 1º jogo. Isso se dava por conta de um glitch presente no jogo, na qual trocava a cor de todos os personagens para a cor vermelha, com seus nomes que ficam na barra de vida sendo trocados pela palavra Ermac, que é uma abreviação do termo Macross Error. O que acontece é que Ermac era um personagem teste para os desenvolvedores, tanto que o motivo dele usar uma roupa da cor vermelha se dava pelo fato do jogo usar captura de movimento. Por conta disso, os atores usavam vermelho para não se misturarem com chroma key. No fim, Ermac foi adicionada em Ultimate Mortal Kombat 3, com um design bem diferente do glitch em questão, porém continua interessante ver como um simples glitch acabou ficando tão popular ao ponto de virar um personagem oficial da franquia. Herobrine é facilmente uma das lendas mais famosas da internet, surgindo como uma creepypasta no ano de 2010. A história original relatava a experiência que alguns jogadores tiveram com uma entidade desconhecida no Minecraft, geralmente manifestando sua presença após o jogador escutar o disco 13. A entidade então passava a seguir o jogador, sempre o observando de longe, enquanto interagia com o mapa de formas estranhas, como arrancar as folhas das árvores, construir pirâmides de areia no oceano e cavar túneis 2x2 extremamente longos. Até o momento, a
história havia se popularizado no Fórum X do 4chan, porém ele acabou viralizando de vez quando os streamers Copeland e Platimus fizeram lives fingindo estarem sendo assombrados pelo Herobrine em seus mapas. No fim, a pegadinha acabou dando certo, muita gente começou a acreditar que a entidade que tinha o mesmo modelo do Steve, porém com os olhos brancos, era de fato uma realidade. Isso durou até a Minecon de 2010, quando o próprio Notch confirmou que o Herobrine era só uma lenda. Porém, a sua popularidade chegou na Mojang, que como uma forma de fazer uma referência ao meme, sempre colocava nos logs de atualizações que o Herobrine havia sido removido. Possivelmente uma das lendas mais antigas da história, com menções à criatura datando desde o ano de 565. O monstro do Lago Ness é uma criatura mítica que supostamente habita o Lago Ness, localizado na Escócia. A sua aparência é semelhante ao de uma baleia, só que maior e com um pescoço longo. Em situações específicas, a criatura chegou a erguer a sua cabeça para fora do lago, mostrando a extensão do seu pescoço. Assim como o Pé Grande, por muito tempo se debateu sobre uma foto provando a existência da criatura. Essa foto que foi tirada no ano de 1934, porém, décadas depois a foto seria comprovada como falsa, e que na verdade era só um submarino de brinquedo. A maioria dos pesquisadores acreditam que todos os supostos avistamentos do monstro no Lago Ness foram apenas identificações erradas de outros objetos que estavam no lago, ou até mesmo outros animais que ficavam perto dele. A franquia Pokémon é alvo de várias lendas em volta do seu mundo, porém uma das mais famosas é sem dúvida o Missigno. Este que era um glitch presente nas versões Red, Green e Yellow. O Missigno geralmente era usado pois ele permitia um exploit muito útil para os jogadores, que é o glitch do multiplicador de itens, na qual aumenta o tamanho de itens na sexta slot da mochila para 128. Algo interessante sobre o Missigno é que ele ficou conhecido por esse sprite todo bugado, porém ele possui outras formas também, como por exemplo usar as formas que utilizam os sprites dos fósseis do Kabutops e o Aerodactyl. Também existe a sua versão fantasma, que utiliza o sprite dos espíritos encontrados na torre Pokémon em Lavender Town. Bizarramente, o sprite usado não é o de Gastly e das suas evoluções, já que são os únicos tipos fantasmas da geração 1, mas sim o fantasma que aparece antes de usarmos o Silphscope e revelar o Marowak na torre Pokémon. Por mais que o Missigno seja um exploit útil, não é recomendado que você o tente, já que ele pode acarretar em futuras corrupções dos sprites e pode até corromper o seu save. A explicação da existência do Missigno foi debatida até o Giga Leak que a Nintendo sofreu em 2020. Nesse leak, muita coisa envolvendo Pokémon Red, Blue e Yellow acabaram sendo vazadas, com o Missigno sendo uma representação de Pokémons com o número index inválidos, ou seja, os que não estão presentes no jogo, esse sendo o motivo do jogo ficar tão quebrado depois desse glitch. O Missigno é praticamente o que sobrou de Pokémons na qual não foram adicionados na versão final, por isso seu nome é uma abreviação de Missing Number, ou seja, número perdido. Oswald foi um personagem animado criado por Walt Disney e feito para a Universal Pictures, tendo a sua primeira aparição no ano de 1927, continuando a aparecer em vários curtas animados, tendo uma personalidade bem alegre e energética. Porém, após alguns problemas financeiros, Walt acabou abandonando a série do Oswald, então Walt e o seu time restante resolveu criar um sucessor para o personagem, esse que eu acho que todo mundo aqui conhece. É claro que estamos falando de Mickey Mouse. Após a criação do Mickey, a Universal continuou usando o personagem do Oswald em curtas animados até o ano de 1938. Após isso, o personagem acabou caindo em obscuridade, até que o ano de 2006 chega e a Disney adquire os direitos de Oswald e de todas as animações que a Disney fez para a Universal, com Oswald ocasionalmente aparecendo em animações e até jogos como Epic Mickey. O Waluigi era inicialmente o irmão do Wario, porém futuramente na franquia Mario, o personagem acabou sendo considerado como um parceiro do Wario, além de ser o rival do Luigi. Ele apareceu pela primeira vez em Mario Tennis, lançado no ano 2000, fazendo participações como personagem jogável em outras séries como Mario Kart e Mario Party. Alguns devem estar confusos com o motivo dele estar na Iceberg, já que ele é um personagem relativamente popular na franquia Mario. Porém, o Waluigi é constantemente ignorado pela Nintendo, sempre sendo limitado a aparecer nos spin-offs
spin-offs da franquia, enquanto o Wario tem uma série própria, além de já ter sido um personagem jogável em jogos importantes da franquia Mario. E é claro, não dá pra esquecer a piada do Waluigi até hoje não ser um personagem jogável no Smash Bros, sendo limitado apenas a um Assist Trophy. Por mais que a Nintendo não tenha esquecido do personagem, ela não faz muita questão de utilizar ele. O Yeti, popularmente conhecido aqui como um abominável Homem das Neves, é uma criatura bem similar com um pé grande, porém viveria na região do Himalaia. O seu avistamento mais famoso ocorreu no ano de 1986, pelo explorador Anthony Woodridge. Ele afirma ter visto o Yeti a alguns metros de seu acampamento, ficando lá parado por volta de 45 minutos. Porém, quando essa área foi explorada após o relato, foi descoberto que o suposto Yeti visto por Anthony era apenas uma pedra grande coberta de neve. Pesquisadores acreditam que o Yeti pode ser, na verdade, alguma espécie não catalogada de urso polar. No ano de 2017, um estudo foi feito por uma equipe de pesquisa da Oxford, analisando amostras de DNA de supostos Yeti e os comparando com várias espécies de ursos. 8 amostras de restos como dentes, pele e ossos vêm de 3 tipos diferentes de urso na qual habitam a região do Himalaia, ou seja, a teoria de ser uma espécie não catalogada do animal pode ser verdadeira. Conhecido no Brasil como Homem-Mariposa, o Mothman é uma suposta criatura com uma aparência semelhante à de um humano, com asas parecidas com as de uma mariposa. É dito que as aparições do Mothman sempre são presságios alertando alguma catástrofe futura. O primeiro relato da criatura foi no ano de 1966, avistado por 5 homens que estavam cavando uma cova. No mesmo ano, várias outras aparições foram relatadas, com o destaque sendo a de 4 jovens que passaram de carro por uma fábrica abandonada. Lá eles viram a criatura, que abriu suas asas e começou a voar por cima do carro em uma velocidade extremamente rápida. Os jovens relataram que o seu som era parecido com um guincho de um camundongo. Os relatos que mais tiveram fama foram os avistamentos presenciados nos dias 19 de setembro de 1985, 25 de abril de 1986 e 11 de setembro de 2001. Essas datas, respectivamente, foram quando ocorreu o terremoto de magnitude 8.1 na cidade do México, a explosão do reator número 4 da usina de Chernobyl e o ataque às Torres Gêmeas, gerando assim a teoria de que o Mothman era um presságio para tragédias futuras. Diferente do Yeti, o monstro do Lago Ness e o Pé Grande, o Homem-Mariposa permanece um mistério sem respostas. O mais perto de uma explicação são alguns relatórios do serviço secreto inglês, na qual a Egyptian Hall, casa de ilusionismo que existia na cidade de Londres, foi demolida no ano de 1903. Após essa demolição, foram descobertas várias cavernas embaixo da casa que serviam para cobertar um esconderijo de uma organização secreta de agentes chamada The Lanterns. O que conecta esse caso é que várias aparições do Mothman aconteceram em volta do lugar em que existia essa casa de ilusionismo. No fim, é tudo uma teoria da conspiração extremamente absurda. Clock era um personagem da websérie feita para o YouTube com o nome de Battle for Dream Island. Essa série parodiava o formato de game show e consistia em vários personagens antropomórficos competindo em vários jogos, com o vencedor do game show sendo premiado a ter a posse da luxuosa ilha com o nome de Dream Island. Sobre o Clock, ele foi um dos personagens recomendados a aparecer na série. Esses personagens recomendados eram feitos pelo público que depois votava em qual deles seria o escolhido para virar um participante da série. Clock era um deles, porém acabou sendo um dos menos votados, e isso permaneceu nas séries que viriam depois. Porém, quando ele finalmente apareceu de fato na série, a piada sobre ele ser esquecido continuou, com os outros personagens até esquecendo da sua existência entre os episódios, chegando até a morrer múltiplas vezes na série. Essas criaturas são um pouco mais obscuras, pois fazem parte especificamente do folclore da Califórnia, sendo avistado na cidade de Fresno, no Yosemite National Park. O que difere esse caso dos outros citados no iceberg é que não é uma, mas sim 2 criaturas de acordo com a lenda. Uma delas parecendo ser uma figura bem alta e esguia, com um tronco bem pequeno e pernas extremamente altas, enquanto a outra também possui essas características, porém é mais baixa e pequena. Existem 2 gravações bem famosas dessas criaturas, ambas feitas
por uma câmera de segurança do Parque Yosemite no ano de 2010. As gravações apresentam um par de pernas bem altas vagando pelo Parque Yosemite, com a segunda gravação mostrando a segunda criatura andando junto com a outra. Além dessas duas gravações, existem outras supostas aparições na Polônia e a mais recente na cidade de Billings, no estado de Montana. Esse caso já foi desmentido anos atrás, é só um par de calças sendo manipulado por alguém. Os outros relatos feitos por pessoas que supostamente viram ele podem muito bem ser de algum animal que eles não reconheceram, ou algo fabricado para dar mais credibilidade à lenda. Muitos acreditavam que essas criaturas tinham envolvimento com os alienígenas, mas bem, é meio difícil acreditar como que um par de calças teria conexão com o ZT. Goroshu seria originalmente a evolução final do Pikachu, e viria depois do Raichu. O design de Goroshu seria bem parecido com o Raichu, mas com a presença de um chifre e duas presas. Esse Pokémon estaria presente na primeira geração, porém um dos designers em uma entrevista revelou que o Pokémon havia sido removido por conta de problemas no balanceamento, ou seja, ele era muito apelão. Então, quando a segunda geração começou a ser trabalhada, Goroshu foi trocado pelo Pichu, a forma inicial do Pikachu. A única imagem oficial existente do Goroshu é um sprite dele de costas que seria usado em batalhas. Gregor é um suposto personagem presente nas primeiras temporadas dos Simpsons. Ele era o filho mais velho da família e sempre estava junto com o Homer, sendo uma espécie de parceiro dele durante os episódios. Essa lenda começou em 2022, com vários usuários fazendo edits das temporadas iniciais, botando esse tal de Gregor no meio. A principal teoria seria que o personagem é na verdade um efeito Mandela gigantesco, mas a verdade é que isso tudo foi só uma piada que se espalhou na internet, bem no estilo da aparição do Wario. Incidental Seventh é o nome de um personagem de fundo presente nas primeiras duas temporadas de Bob Esponja, após sumir do nada por mais de 20 anos. Não existe muita coisa pra falar sobre ele, é apenas um personagem de background sem falas próprias. Kakarot é um suposto jogo obscuro lançado em 1993 para o Sega Mega Drive. Não existem muitas informações sobre o jogo, apenas que ele não era licenciado e parecia ter sido feito de qualquer jeito. A única prova visual da sua existência é a capa do jogo, que possui um render horrível do personagem, que é um jacaré com um chapéu de palha. Essa capa foi compartilhada pela primeira vez no 4chan em 2016. Após isso, vários usuários começaram a relatar que jogaram esse jogo na infância, e que ele era horrível e mal feito. Durante os anos seguintes, mais relatos surgiram e até algumas screenshots e capa física do jogo acabaram aparecendo. Tudo isso fazia com que essa história fosse real e que estávamos descobrindo um jogo obscuro lançado nos anos 90 que ninguém lembrava. Porém, a essa altura, a gente já sabe que essa história é falsa. Kakarot nunca existiu de fato e foi uma piada que começou no 4chan, mais uma vez sendo um efeito Mandela falso feito para enganar o pessoal. Não existe nenhuma prova da época que realmente prove a existência do jogo. Tudo o que sabemos passou a existir após a capa postada em 2016. Porém, a pergunta que resta é: quem criou Kakarot? Não temos uma resposta certa para essa pergunta, porém a teoria mais provável é que isso foi a obra de Nicholas Fedorov, atualmente conhecido como Proxima 64. Nicholas é um animador underground no YouTube, criador de animações surrealistas no estilo daquelas vistas nos anos 90, e quando eu digo no mesmo estilo, é porque elas são feitas usando o hardware e software da época. Nada do que você está vendo é filtro ou uso de programas modernos. Todas as suas animações foram feitas com o que era disponível na década de 90, e por conta de Kakarot ser tão semelhante a algo lançado nessa época, acredita-se que Nicholas tenha sido quem criou a capa falsa que ficou tão popular no 4chan em 2016. Kuruzu é um Pokémon removido que seria um dos 3 iniciais que podiam ser escolhidos na beta de Pokémon Gold and Silver, os dois jogos que revelaram a segunda geração dos Pokémons. Na Nintendo Space World de 1997, uma demo jogável de Gold and Silver apresentava Kuruzu como um dos Pokémons iniciais disponíveis para escolher. Ele seria do tipo aquático, tendo duas evoluções chamadas de Aqua e Aquaria. Não se sabe o motivo de sua remoção, apenas que após a demo de 97, ele foi substituído pelo Totodile e suas evoluções.
Lyman era um dos personagens principais nos primeiros quadrinhos do Garfield. Ele era o melhor amigo de John, além de ser o dono original do cachorro Odie. Após a sua última aparição em 1973, ele simplesmente sumiu dos quadrinhos sem nenhuma explicação. Alguns anos depois, o criador de Garfield, o John Davis, explicou que Lyman era originalmente o personagem na qual John conversava e expressava seus sentimentos. Porém, quando Garfield começou a ocupar esse papel, Lyman não tinha mais nenhuma utilidade, assim sendo removido dos quadrinhos. Prunzel é um personagem feito por uma usuária do Tumblr chamada de Tammy Cat. Ela conta que ele surgiu em um sonho que ela teve. Nesse sonho ela estava jogando o jogo Undertale. Tudo no jogo estava normal, até chegar a parte em que somos apresentados aos personagens Sans e Papyrus. Sans estava o mesmo de sempre, porém o Papyrus havia sido trocado por esse tal de Prunzel. O seu sprite era muito maior que o de Papyrus e era apenas um olho fotorrealista em preto e branco, encarando o jogador. Todas as vezes que o jogador tentava falar com Prunzel, a música de fundo parava e a caixa de texto não mostrava nada além de um brilho vermelho. Rob é o principal antagonista da série animada O Incrível Mundo de Gumball, além de ser um personagem frequente nas primeiras 2 temporadas, até que ele é mandado para um Void, na qual é um lugar onde todos os personagens e objetos considerados como um erro são mandados. E como Rob era considerado um personagem inútil, com o seu nome sendo constantemente esquecido pelos personagens, ele acabou sendo enviado para o Void, fazendo com que todos os personagens esquecessem da sua existência. Porém ele retorna totalmente desfigurado na 3ª temporada, tendo escapado do Void, se tornando então o antagonista principal do desenho, chegando até ganhar o conhecimento de que está em uma série animada. Roosevelt Franklin foi um personagem presente no show infantil Vila Sésamo, da 1ª até a 7ª temporada. Ele era um dos personagens principais do show, sendo caracterizado como uma criança alegre, inteligente, que passava várias mensagens positivas para as crianças que assistiam o programa. Porém, ele acabou sendo removido após a 7ª temporada. O motivo disso pode se dar pelas críticas em relação ao personagem não ser uma boa representação para crianças negras, já que o seu personagem tinha esse propósito. Muitas das críticas envolviam a forma como o personagem falava, na qual não representava culturalmente o dialeto que os negros tinham. O programa acabava por não representar a cultura negra de forma correta, e parecia mais como uma tentativa de fazer um personagem Tolkien. Para quem não sabe, o termo Tolkien é geralmente atribuído para personagens que só estão ali por serem alguma minoria. Ele quase não tem diálogos ou personalidade forte, interessante, e são propositalmente escritos para apenas dizer meia dúzia de coisas, na maioria das vezes estereotipadas, e depois sair de cena. Praticamente uma representatividade falsa e feita como se fosse uma obrigação, ao invés de algo com intenção e esforço. Porém, após muito tempo, Franklin retornaria no especial de 50 anos do programa como um personagem frequente e com falas. Essa foi uma lenda urbana sobre um suposto inimigo deletado do jogo New Super Mario Bros. De Nintendo DS. Ele seria um fantasma, funcionando da mesma forma dos Boos. O seu design seria uma cabeça e um dedo flutuante. Ele usaria esse dedo para cutucar o Mario enquanto ele não estivesse olhando. Meu amigo, essa descrição é bem suspeita. Essa lenda surgiu no Twitter em 2021, com vários usuários postando screenshots fakes relatando terem encontrado ele nos files de vários jogos da franquia Mario. Mas é claro, tudo isso não passava de uma lenda feita para enganar a galera mais leiga. Splats foi um inimigo deletado do primeiro Sonic. Ele era um coelho robótico na qual lembrava bastante o design original do ouriço. Pelo visto, ele foi removido pouco tempo antes do jogo ser lançado, pois ele fez aparições em outras mídias como os quadrinhos. Ele só foi aparecer na franquia principal 26 anos depois, no jogo Sonic Mania. E lá vamos nós, mais uma vez, falar dessa creepypasta. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei sobre a aparição do Wario no meu canal. Desde o meu vídeo de iceberg do Mario 64 há 3 anos atrás, ele continua me assombrando. Mas vamos dar uma resumida sobre o que ele é. A aparição do Wario se refere a uma creepypasta ligada com outra creepypasta. Essa sendo a de que toda a cópia do jogo Mario 64 é personalizada, e que a beta do jogo, popularmente conhecida como a Build de 95, não estava sendo feita pela Nintendo, mas por uma empresa
desconhecida usando uma tecnologia nova, essa que permitia com que todo jogador tivesse uma experiência diferente, sejam fases, personagens, modelos, trilha sonora, cada jogador iria jogar um Mario 64 diferente, e por conta dessa história, surge a aparição do Wario, na qual relata que um dos eventos encontrados nessa tal beta de 95 era uma cabeça gigante do Wario, que perseguia o Mario até o alcançar e travar o jogo. É claro que hoje em dia todo mundo tá careca de saber que essa história foi só uma creepypasta inventada em 2020, porém, graças a ela e todo o conteúdo sobre Mario 64 ser personalizado, o formato de icebergs voltou a ser popular, dessa vez na internet inteira. The Freezer é uma entidade encontrada por um bug no jogo Saints Row 2. Após os jogadores conseguirem sair do mapa por um bug com as granadas, o seu personagem é teleportado para a cidade e livre para explorar ela. O problema é que essa cidade está completamente quebrada por conta do bug, não existe nenhum NPC na rua, os objetos saem voando, a música começa a tocar aleatoriamente em partes da cidade, e é claro, a aparição do Freezer, que diferente da aparição do Wario, ele é de fato real e acontece após um certo tempo explorando mapa quebrado. O Freezer parece ser a sombra de algum NPC, podendo ser até algum personagem tentando ser carregado no mapa. Só que existe um problema ao encontrar o Freezer. Na versão de consoles, especificamente a de Xbox 360, ele literalmente quebra o seu jogo. Você não consegue mais jogar ele, o disco simplesmente estraga. Isso é literalmente o mais próximo que eu já vi de existir uma creepypasta na vida real. Porém, isso tem uma explicação. Esse problema do jogo estragar só acontece na versão de Xbox 360, enquanto as versões de PS3 e PC isso nunca acontece. Isso se deve a um problema do próprio Xbox 360, esse sendo o seu leitor de discos, na qual é famoso por arranhar os CDs após horas de jogatina, e quanto mais os CDs são arranhados, mais difícil fica para o console ler as informações do disco. Agora combina esse problema do console com os CDs já arranhados, mais um bug que força o jogo a carregar áreas do mapa na qual não eram para você estar, e o resultado é bem simples, o disco arranha ainda mais, o console não consegue mais ler a informação do disco, que a essa altura já tá corrompido, e isso resulta no jogo simplesmente morrendo. Agora sobre a sombra em si, é bem simples de explicar. Esse bug só pode ser feito em um modo onde você enfrenta zumbis em um cenário específico. No momento em que você buga esse cenário e para de volta na cidade, o jogo não sabe o que fazer. Isso explica os sons e objetos bugando no cenário. O Freezer pode ser a tentativa do jogo de spawnar algum modelo de zumbi, só que como você não tá no cenário correto para ele spawnar, o jogo acaba quebrando por completo. Mas de qualquer forma, esse deve ser o bug mais cabuloso que eu já vi acontecer em um jogo. Mais uma vez, os Simpsons estão aparecendo nesse iceberg. A diferença é que dessa vez estamos falando de um personagem que realmente existiu na série. Marvin era um personagem que frequentemente aparecia nas primeiras temporadas do desenho e trabalhava como psiquiatra, porém ele acabou desaparecendo da série após a quinta temporada. Na sexta temporada é explicado que Marvin havia morrido nesse meio tempo, porém essa informação é corrigida em um episódio da 15ª temporada, onde é revelado que ele só estava muito doente. O motivo do seu desaparecimento na série se deve por conta do dublador dele, Hank Azaria. Hank explica que fazer a voz do personagem era muito difícil, e que ele sempre terminava os takes com muita dor de garganta por ter que forçar ela muito. Além disso, o Matt Groening, criador da série, admite que estava achando a voz do personagem muito irritante após um tempo. Ed Regis é um personagem cortado do filme Jurassic Park. Ele aparece no livro original e também esteve presente na primeira versão do roteiro da adaptação de Spielberg. Ele era um guia turístico do parque, na qual no livro era morto pelo tiranossauro jovem, outro elemento que também não foi adaptado para o filme. Esse foi um personagem deletado da série animada feita em Flash e website chamado de Homestar Runner. Ele tem um visual parecido com o protagonista, com alguns retoques. Os criadores fizeram ele após um de seus amigos confundir o nome do website com o Homeschool Winner. Por mais que ele não tenha uma participação direta na série, o personagem aparece nos cenários de fundo como uma referência.
Ingrid Cold é uma suposta criatura humanoide popularmente conhecida como o Homem Sorridente. O primeiro relato de seu avistamento foi no ano de 1966, no estado da Virgínia Ocidental, com todos os futuros relatos do avistamento acontecendo no mesmo estado. A sua aparência muda de acordo com os relatos. No primeiro relato ele não possuía cabelo, orelhas e nariz. Seus olhos eram pequenos e afastados, e vestia uma roupa verde reluzente com um cinto preto. Já no segundo relato ele se parecia com uma pessoa normal, vestindo um sobretudo junto com a mesma roupa reluzente, porém dessa vez na cor azul. Não existem respostas de quem poderia ser esse sujeito, com muitas teorias malucas sendo sugeridas, como a de que ele era na verdade uma espécie de extraterrestre e que fazia parte de uma espécie formada por esses homens sorridentes. Jelly the Octopus seria um boss do jogo Cuphead. Ele estaria presente nos estágios do navio voador, na qual também foi removido. Ele seria derrotado apenas usando a mecânica de parry, e seria a primeira de 4 fases que iríamos enfrentar nos estágios. Launch é uma personagem que aparecia com frequência no Dragon Ball original. Ela tinha dupla personalidade, constantemente alterando entre elas a cada espirro. A primeira personalidade dela tinha um cabelo azul escuro e era conhecida por ser calma e gentil, enquanto a sua segunda personalidade tem um cabelo loiro e é extremamente hostil, sendo conhecida por ser uma criminosa fortemente armada. Launch fazia parte do grupo de Goku, Kuririn e Mestre Kami. Porém, quando Dragon Ball Z começou, ela fez apenas algumas pequenas participações na saga dos Saiyajins. Porém, a partir da próxima saga, que é a do Freeza, ela foi reduzida a apenas aparições em flashbacks. Em uma entrevista, o criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, disse que ao longo de Dragon Ball Z ele acabou simplesmente esquecendo dela, muito por conta do anime e o mangá terem introduzido dezenas de personagens novos durante as sagas. Rachel Wilson é uma personagem que fez algumas aparições na primeira temporada de O Incrível Mundo de Gumball. Ela é a irmã de Tobias e teve destaque em alguns episódios da primeira temporada. Porém, a partir da segunda temporada, ela apenas aparece em flashbacks ocasionais. O motivo disso é por conta de grande parte da staff não gostar do personagem, incluindo o criador do desenho, Ben Bowclett. Soul Sorry é um mini-boss secreto encontrado no jogo Undertale. Ele foi feito a pedido de um dos apoiadores do jogo quando ele ainda era um projeto do Kickstarter. Esse apoiador é um animador conhecido como Samael. Após a descoberta desse mini-boss, Samael foi alvo de várias críticas por conta dos seus desenhos na qual tratavam obesidade com fetiche, fazendo com que o mini-boss fosse esquecido rapidamente. Provavelmente uma das primeiras lendas e rumores que foram criados quando o primeiro FNAF foi lançado em 2014. Sparky the Dog era supostamente um animatrônico secreto que não atacava o jogador. Quando esse rumor se espalhou no Tumblr, foi postada uma imagem provando a sua existência. Porém, após a história se popularizar, os criadores da imagem explicaram que era tudo falso, e que a imagem era apenas uma edição feita no Photoshop. Uma curiosidade interessante é que ele aparece como um easter egg no filme lançado no ano passado. Screamer era um inimigo presente no começo do desenvolvimento de Left 4 Dead. Ele tinha um design parecido com o de um infectado normal, porém ele usava uma camisa de força. O Screamer não ia atacar os sobreviventes, mas iria correr deles e se esconder em algum canto do mapa. Então ele soltaria um grito poderoso que atrairia uma horda de infectados contra os sobreviventes. O Screamer acabou sendo descartado por ser muito difícil de diferenciar ele dos outros infectados normais. Porém, mesmo assim, o Screamer foi o conceito inicial dos infectados especiais, esses sendo a Witch, o Boomer, o Hunter e o Jockey. Por volta da metade dos anos 2000, um website com o nome de Já Sonhou com Este Homem havia sido criado junto com esta sketch. O site relatava que desde os anos 80, várias pessoas afirmavam terem sonhado com o mesmo homem, esse sendo representado pela sketch. O seu comportamento variava dependendo da pessoa que estava sonhando com ele. Alguns relatavam que ele era gentil e calmo, enquanto outros relatavam que ele era agressivo, em certas ocasiões tentando até matar a pessoa que estava sonhando. Por um certo tempo, a verdade por trás dessa história permaneceu
permaneceu um mistério, até o ano de 2009, quando foi descoberto que a história toda havia sido feita pelo marqueteiro italiano Andrea Natella e sua agência de propagandas como uma jogada de marketing. Natella queria criar uma lenda urbana baseada no conceito de invadir os sonhos das pessoas, além de querer mostrar o poder que a internet tem de espalhar essas lendas, com a suposta sketch desse homem sendo na verdade baseado em uma foto do pai de Natella quando ele era jovem. Tiara Bobosky seria o interesse amoroso de Sonic, além de uma das protagonistas do cancelado Sonic X-treme, na qual seria a verdadeira transição do ouriço para os jogos em 3D, sendo desenvolvido para rivalizar o recém-lançado Mario 64. Tiara não seria apenas o interesse amoroso do Sonic no jogo, mas também uma protagonista escrita para ser algo como se fosse um símbolo de girl power. Ela teria uma atitude rebelde e descolada, parecida com o que o próprio Sonic era conhecido na época. Ela seria a protagonista de uma das 4 campanhas que o jogo teria. Porém, por conta de Sonic X-treme estar tendo sérios problemas de desenvolvimento, o projeto, junto com a personagem da Tiara, foram descartados por completo. Esse caso é bem esquisito pra ser sincero. Uma conta gringa do Twitter focada em arquivar conteúdo sobre Bob Esponja postou algumas screenshots de suas descobertas nos arquivos do jogo Bob Esponja Salva o Dia. Um desses prints mostrava esse modelo estranho apelidado de Yammer. A parte estranha disso, além do seu design bizarro, é o fato de que ele nunca aparece no jogo e está apenas presente nos files. Muitos acreditavam que isso poderia ser algum easter egg colocado pelos desenvolvedores. Porém, após alguns e-mails perguntando sobre a origem desse personagem, os devs finalmente responderam. Eles confirmaram a existência de Yammer, na qual foi apelidado de Yam por eles. Outra confirmação foi a de que ele era uma piada interna entre a equipe, além de ser apenas um placeholder, ou seja, um modelo de teste na qual não tinha o propósito de ser usado no jogo. No fim, Yam era apenas um modelo de testes feito como uma piada interna entre os devs, e acabou sendo esquecido dentro dos arquivos do jogo. Melody é um personagem do desenho animado Little Einsteins. Ela é o animal de estimação do personagem Léo. O motivo de Melody estar nesse iceberg é por conta dela aparecer apenas em 2 episódios da série, com ela sendo o foco de ambos os episódios. Essa personagem é outro exemplo da síndrome de Chuck Cunningham que vimos na primeira camada. Pip é um personagem presente nas primeiras temporadas de South Park, aparecendo desde o episódio piloto, com a sua última aparição sendo no episódio 201. Ele aparecia com frequência nas 3 primeiras temporadas, e era tratado como o saco de pancadas dos personagens, constantemente sofrendo bullying de todas as crianças. Com o passar das temporadas, Pip passou a ter cada vez menos participações nos episódios, muito disso sendo por conta da introdução do Butters, na qual tinha uma personalidade muito parecida com Pip. Por conta disso, a cada temporada nova, Butters chamava mais a atenção dos fãs, se tornando futuramente um dos personagens principais da série, protagonizando diversos episódios. Então, por conta disso, Pip acabava por não adicionar nada pra série, sendo morto no episódio 201. Trey Parker e Matt Stone confirmaram que no fim, o Butters era um personagem muito melhor que o Pip, por isso que resolveram o matar. Essa é uma lenda sobre um suposto personagem presente no primeiro Animal Crossing. Diferente dos outros villagers do jogo que são amigáveis, Brutus seria o oposto. Ele iria aparecer e destruir o seu vilarejo caso você ficasse muito tempo sem entrar nele, com essa screenshot sendo a única prova de sua existência. Porém, ela já foi desmentida após algum tempo, o que faz essa história toda ser falsa. Esse foi um personagem cortado do jogo Pikmin 3. Pouco se sabe sobre ele, existem apenas algumas concept arts do personagem na E3 de 2012. Não se sabe o motivo da sua remoção do jogo, com a teoria mais popular sendo porque ele ia deixar a gameplay ainda mais caótica e difícil. Esse é um suposto modelo de um boss que estaria presente no jogo Luigi's Mansion. O seu modelo está presente dentro dos arquivos do jogo e pode ser visto usando o Action Replay. O modelo não tem texturas e possui 6 animações, incluindo ataques elementais de fogo e gelo. De acordo com a data dos arquivos, o modelo foi adicionado um mês depois da E3 em que o jogo foi anunciado.
Esse seria um dinossauro fictício presente na primeira versão do roteiro de Jurassic Park 4, na qual futuramente viraria o filme Jurassic World. Eles teriam garras grandes usadas para cavar o chão e se esconder, emergindo dele para atacar sua presa. Essa foi uma lenda barra creepypasta do jogo Roblox. Não se sabe quando essa lenda surgiu, porém é debatido que ela existia na comunidade desde 2008. A lenda dizia que existia a chance de um jogador misterioso entrar no mundo em que você estava jogando, esse jogador sendo o Guest 666. O player supostamente tinha privilégios de ADM em todos os mundos que entrava, podendo até usar comandos que não estão habilitados em mundos específicos. A lenda foi desmentida quando foi descoberto que os Guests, nome padrão dado para quem está jogando sem uma conta, poderia ser alterado usando extensões de navegador, fazendo com que vários Guest 666 estivessem aparecendo no jogo, porém sem o poder de usar comandos como estava na creepypasta. Ivan the Space Biker era o apelido dado para a versão original de Gordon Freeman, protagonista de Half-Life. O seu design é consideravelmente diferente ao de Gordon, tendo um físico maior, uma barba grande e cabelo curto. A sua aparência, na qual lembrava o estereótipo de um ciclista, acabou rendendo o apelido de Ciclista do Espaço, esse apelido sendo dado pelos próprios desenvolvedores. Futuramente ele foi trocado por Gordon, pois a equipe queria um protagonista com um design mais nerd, como uma subversão dos protagonistas musculosos e fortes que era o padrão dos jogos FPS da época. Uma curiosidade bacana é que Half-Life completou 25 anos em novembro do ano passado, com a Valve deixando o jogo de graça na Steam e lançando uma atualização de comemoração. Nessa atualização foi adicionado um modelo de Ivan para se usar no modo multiplayer online. Kaga seria um personagem presente no jogo Fallout 2. Ele funcionaria como um rival para o jogador, acreditando que toda a desgraça que aconteceu com ele é culpa do jogador. Nós teríamos 5 encontros com ele durante a gameplay, com o último sendo uma batalha até a morte. Esse aqui é bem interessante. Me and Steve era um personagem presente no episódio piloto da série de TV do clássico Don't Hug Me I'm Scared. Vocês devem ter notado que no ano de 2022 nós tivemos a excelente série baseada nos curtas postados no YouTube. Porém, a série tem um piloto que nunca foi ao ar, sendo feito no ano de 2016 e sendo mostrado apenas no Festival de Sundance no ano de 2018, onde recebeu críticas bem favoráveis na época. Mas mesmo assim, os criadores da série, Beck Sloan, Joe Peeling e Baker Terry, resolveram engavetar esse piloto por conta dele ter várias piadas e críticas baseadas no governo americano da época, algo que os criadores acreditaram que acabaria deixando a série datada. Assim, anos depois, produzindo a série de TV que lançou em 2022. Me and Steve seria um dos famosos professores presentes na série. De acordo com o que sabemos do episódio piloto, ele seria bem mais sutil na sua manipulação, criando paranoia nos protagonistas e na cidade inteira de Clayhill, onde o piloto se passa. O personagem ia ser uma sátira sobre a constante vigilância e invasão de privacidade que o governo comete contra a população, usando a desculpa de que é necessário para proteger a todos contra alguma ameaça. E como foi dito antes, as piadas mais políticas e explícitas acabaram desagradando os criadores, que optaram por seguir uma direção diferente com a série. Por falar nisso, eu quero ainda fazer um vídeo falando sobre a série e o seu humor incrível. Mais uma vez, o incrível mundo de Gumball aparece nesse iceberg, e nesse caso, Molly tem uma descrição bem parecida com o Rob, na qual vimos anteriormente. Ela aparece desde a primeira temporada, porém acaba sendo jogada para o Void por ser considerada muito chata, e depois é resgatada pelo Darwin, o Gumball. Eu acho que o motivo dela estar na quarta camada do iceberg é por conta dela ser um personagem secundário, diferente do Rob que se torna o antagonista principal do desenho. Esse era um personagem que estaria presente na terceira temporada da série animada Wonder Over Yonder. Ele teria uma grande importância para o enredo, além de estar de alguma forma conectado com os protagonistas. Porém, como o desenho foi cancelado antes de ser renovado para uma terceira temporada, o personagem também foi engavetado.
Moxie é o apresentador do que é conhecido por ser a primeira série original da Cartoon Network, The Moxie Show. Porém, mesmo sendo um evento importante para a história da Cartoon Network, Moxie até hoje é considerado como o personagem mais obscuro da empresa, sendo esquecido por todos, incluindo a própria CN. Isso é por conta do personagem nunca ter sido muito popular desde a sua estreia na televisão. Por exemplo, o show teve reprises até abril do ano 2000, quando os desenhos mais clássicos da Hanna-Barbera, ou seja, Scooby-Doo, os Flintstones, Looney Tunes, foram removidos da CN para Boomerang, canal que também era pertencente à Cartoon Network. Porém, Moxie, mesmo sendo produzido pela Hanna-Barbera, nunca foi transmitido na Boomerang. O show também nunca teve lançamentos em mídia física como DVD ou VHS. Por conta do personagem nunca ter sido popular, a CN apenas resolveu ignorar ele, o deixando de fora até da comemoração do aniversário de 20 anos da empresa. E bem, considerando que atualmente a Cartoon Network não existe mais, acho que o Moxie vai continuar preso no limbo. Também conhecido como apenas Boomer, ele seria o principal antagonista do filme de Thomas e seus amigos. Ele foi cortado do filme após as exibições de teste, com as opiniões de quem assistiu sendo as de que o personagem era muito assustador para um filme infantil. Boomer acabou sendo removido do filme e substituído por Diesel 10, que era originalmente o antagonista secundário do filme. Ratman é uma lenda sobre uma entidade misteriosa presente no GTA IV. O Ratman estaria localizado no subterrâneo de Liberty City, vagando pelos túneis onde os trens passam. Essa lenda é bem parecida com outras que a série GTA já teve, como por exemplo o Pé Grande vagando pelas florestas de Red County em GTA San Andreas. E da mesma forma que essa lenda do Pé Grande em San Andreas é falsa, Ratman também seria aprovado como sendo apenas uma lenda da internet, já que não existe nenhum arquivo de NPC que seja parecido com um híbrido de homem com rato, e a suposta screenshot tirada da entidade é apenas uma edição feita no Photoshop. Mais uma vez, a franquia Jurassic Park aparece no iceberg, dessa vez sendo um Velociraptor chamado Red, que foi cortado da versão final de Jurassic World. O personagem esteve presente em 3 versões do roteiro entre o final dos anos 2000 e o começo da década de 2010. Porém, por motivos desconhecidos, Red foi cortado do roteiro final do filme. Ufa, olha só quantos personagens nós já vimos até o momento. Estamos a recém na metade do iceberg e ainda tem muita coisa pela frente. E por isso, eu não estou sozinho nesse vídeo. Chamei 3 colegas com canais incríveis para me ajudar nas seguintes camadas. Então eu vou deixar a camada 5 com o meu mano The Slendyman. Hello, eu sou The Slendyman, dono do canal The Slendyman. E a pedido do Nizei, resolvi participar desse vídeo. Não tinha como eu, The Slendyman, um cara que vive fazendo vídeo de Godzilla, começar esse vídeo sem falar de um personagem dessa série que eu tanto amo. Ele é um personagem bastante desconhecido na série de Godzilla, porque ele de fato nunca apareceu em nenhum filme. Ele era planejado para inicialmente ser o vilão principal do primeiro filme da era Heisei de Godzilla, a segunda era de filmes de Godzilla, mas o roteiro foi bem alterado e assim o filme O Retorno do Godzilla foi lançado sem sua participação. E depois ele foi planejado para aparecer em um filme da Mothra da era Heisei, o que seria no caso o único filme de outro monstro da era Heisei de Godzilla que não seria do próprio Godzilla. E ele teria um papel muito similar ao vilão Batra, um vilão futuro de outro filme de Godzilla, um monstro que é contra a humanidade pelos seus maus cuidados com o planeta Terra. Mas esse filme da Mothra nunca foi lançado e Bagan só veio aparecer oficialmente em Godzilla no jogo Super Godzilla de Super Nintendo, sendo o vilão principal, e também o jogo Godzilla Movie Studios Tour, onde ele ganharia seu visual mais atual.
Para quem talvez não manje tanto, uma das primeiras e mais clássicas fangames de Five Nights at Freddy's é a One Night at Flumpty's, uma fangame paródia de FNAF, onde você mesmo, o jogador, está dentro de um jogo psicótico e doentio feito por Flumpty, o vilão principal da franquia, um ovo com poderes de controlar o tempo e espaço e que busca te transformar em seu melhor amigo. Então, One Night at Flumpty's teve duas continuações, mas antes da última lançada, haveria outro jogo que foi cancelado, chamado One Week at Flumpty's. E aí entra o Champ e o Champ, que seriam dois personagens novos desse jogo. E pelo pouco que foi revelado pelo John O'Cromie, o criador da franquia, Champ seria o protagonista do primeiro e do segundo jogo e o Champ o melhor amigo do protagonista desse jogo cancelado, que o Flumpty os transformou nesses dois cadáveres ambulantes, assim como ele fez com o personagem Aesaurus. Porém, como o jogo nunca foi lançado, esses dois nunca acabaram vendo a luz do dia. Darkyl foi um personagem removido do GTA 3 que ainda possui seus registros de textura nos arquivos do jogo, além de ele ser mencionado nos créditos. Ele seria um personagem que basicamente daria 5 missões e não tinham muita importância para a trama do jogo, apenas para você fazer mesmo. Se especulou muito sobre as suas missões ou o porquê dele ser removido. Muito se dizia que algumas das missões seriam coisas do tipo explodir um ônibus cheio de crianças ou coisas nesse nível de brutalidade, o que foi desmentido pela Rockstar, e até se especulou dos motivos de sua remoção, mas tudo foi falso também. Segundo a Rockstar, ele só era um personagem que não se encaixava muito bem no jogo, por isso foi removido. Então, vocês se lembram do episódio Turno Macabro de Bob Esponja? Ou melhor conhecido como o episódio do Zé do Picadinho? Nele teve um personagem descartado, o Floorboard Harry. Ele basicamente seria um chão, um pedaço de chão com olho e personalidade própria. É Bob Esponja, não questionem o sentido. Ele originalmente apareceria no começo do episódio com o Bob Esponja entregando uma carta a ele, e depois ele apareceria no final do episódio sendo quem estava desligando as luzes do restaurante, mas depois esse seu papel foi trocado pelo Nosferatu no final do episódio. Folly é uma personagem descartada de Homestar Runners, e a Folly era para ser uma das personagens desse show, sendo a segunda personagem feminina, mas que infelizmente nunca viu a luz do dia, só fazendo algumas pontinhas em alguns episódios do show, mas nunca se tornando uma personagem própria. Lightning Rodrigues, que seria a contraparte do Ligeirinho. Ele aparece em alguns episódios, mas sempre foi meio escondido, e ele era para ter um papel maior de destaque, mas que foi descartado e aos poucos ele foi sendo esquecido. Malusaurus era o antagonista do que futuramente seria o filme Jurassic World, no lugar da Indominus Rex. No início, ele seria um dinossauro fictício que seria encontrado na China, e assim, provavelmente com a reabertura do Jurassic Park, ele provavelmente escaparia de sua contenção e perseguiria os protagonistas. Mas, como o Jurassic World passou por muitas mudanças, Malusaurus foi descartado e no seu lugar surgiria a Indominus Rex, a vilã que já conhecemos. E quem é mais fã de Jurassic Park como eu, e é mais perito em dinossauros, deve se perguntar: nunca existiu nenhuma espécie de dinossauro chamada Malusaurus. Então o Malusaurus era um dinossauro híbrido, ou seja, uma mistura de vários DNAs de espécies, como a Indominus Rex? Por incrível que pareça, não. Malusaurus é até hoje a única espécie de dinossauro criada para o universo de Jurassic Park, que não é híbrida. O provável personagem que mais as pessoas conhecem dessa camada do iceberg. Scooby-Doo é o sobrinho mais baixinho e briguento do Scooby-Doo, e ele fez parte do elenco principal por muito tempo, mas como ele foi um personagem muito odiado por quem assistia Scooby-Doo, principalmente por sua personalidade, mesmo sinceramente gostando um pouco dele, mais e mais a Hanna-Barbera foi deixando ele de lado, mas o Scooby-Doo sempre veio fazendo uma ponta ou outra em alguma coisa de Scooby-Doo, como no filme ou em um dos momentos de Scooby-Doo
Scooby-Doo Mistério S.A. E é por isso que ele tá nessa camada do iceberg. Porque no episódio de Scooby-Doo Mistério S.A. ele é citado, mas o jeito que ele é citado que deixa mais misterioso. Visto que quando a Daphne lembra dele e vê uma estátua dele, Fred diz que eles não devem se lembrar dele, o que deixa as coisas meio misteriosas e estranhas. Porque essa cena não explica o que exatamente aconteceu com Scooby-Doo e até hoje não se sabe. Senhorita Cactus foi uma personagem descartada do filme Toy Story 2, e no caso, ela seria um dos membros do grupo do Woody, junto do Balano Alvo e do Mineiro, até ela ser substituída pela Jessie, sendo ela, a Senhorita Cactus, basicamente uma segunda antagonista junto do Mineiro, que não queria que o Woody voltasse ao Andy, e você já conhece essa história. Mas ela acabou sendo descartada e o Mineiro ficou como o vilão principal. Apesar disso, existem certas referências a ela, como em Toy Story 4 e em um dos curtas de Toy Story, o Toy Story Esquecidos pelo Tempo. Yellowhead foi o conceito original do que logo se tornaria o Sackboy, o protagonista do jogo Little Big Planet. Basicamente, ele é o ancestral do Sackboy, e que logo seria a base para a criação do próprio. Mas ele nunca foi 100% descartado, visto que ele é a única roupa do Sackboy no Little Big Planet considerada especial, sendo desbloqueada após o nível final de Little Big Planet, além de ele aparecer no jogo The Way. Provavelmente todo mundo que tá vendo esse vídeo já deve ter visto o desenho Yumi-Zumi, um desenho infantil para pré-escolares com o intuito de ensinar o básico para crianças mais novas. E dentre os seus personagens estavam a Millie, o Jill e o Bot. Porém, existiram dois personagens descartados dessa série que estavam no seu piloto, que na época do piloto o desenho tinha outro nome, chamado de Yumi-Zumi, não Yumi-Zumi com 2 Os, assim formando um grupo de 5, não o trio que temos no desenho original. Como o piloto nunca foi achado e nunca foi revelado, nós apenas temos noção de suas aparências e seus nomes, e de resto, não se sabe muito a respeito dos dois. Valeu demais pela participação de Slenderman. Por favor, vão lá dar uma olhada no canal dele. Ele faz vídeos bem bacanas, especialmente sobre o Godzilla e a sua lore. O cara manja demais do personagem. Ele também tem um vídeo muito bom sobre Coronation Day, que é uma hack de Mario bem parecida com a que eu fiz um vídeo sobre no ano passado. Agora, para a sexta camada, irei deixar o meu mano Jorginho Studios guiar com vocês. É com você, meu nobre. Olá, aqui é o Jorginho, do canal Jorginho Studios, e eu vou estar continuando o iceberg, dessa vez na sexta camada. Altamarra, conhecido também como Alt, é um monstro marinho que vive no rio Altamarra, no sul da Geórgia, na América do Norte. Segundo informações, além de avistados, foi um objeto de muitos mitos e tradições durante a época da sua descoberta pela tribo local de nativos americanos Tama. Esse monstro é descrito como tendo um corpo semelhante ao do esturjão, tendo uma crista óssea no topo, nadadeiras dianteiras e sem membros posteriores. E também é dito que ele nadava como um golfinho e tendo focinho de crocodilo. A sua coloração é cinza com a barriga amarela esbranquiçada, mas até agora, segundo informações, não houve nenhuma evidência física desse monstro. Concrete é uma gem encontrada na estação espacial White Diamond, como uma das Gems Cluster, ou então Gem Experiment, sendo então um resultado de um experimento. Essa personagem faz parte do desenho Steven Universe, ou então Steven Universo, passado no Cartoon Network. Ela usa um macacão cinza claro, suas mãos e pés são cobertos por luvas e botas pretas. Porém, essa personagem não é oficial no desenho, mas mesmo assim, ela foi uma das personagens destacadas no desenho. Daniel Belcher foi um personagem nas fases demonstrativas do desenho Bob's Burger, que havia sido mostrado no DVD da primeira temporada completa. Ele havia sido criado para ser o filho mais velho da família, porém, segundo informações, a equipe do desenho mudou de ideia, pois essa ideia de ter 2 filhos não teria funcionado. Então esse personagem acabou sendo descartado após os estágios de demonstração piloto.
e sendo substituído por uma versão feminina, conhecida pelo nome Tina. Esse personagem, porém, havia feito uma aparição especial na edição 5 da primeira versão da série, onde no episódio ele aparece desenhando em uma carta nas Cartas de Linda, que é a esposa do personagem Bob Burger, onde ela imagina um universo alternativo da família, e Tina seria um menino, fazendo com que esse personagem aparecesse no desenho. Guard Dog, ou então Cão de Guarda, se trata de uma fan-made. A atualização havia sido mencionada pela Valve no site oficial do Team Fortress 2, em 21 de setembro de 2009. Nessa fan-made, o Guard Dog é apresentado com 3 armas, sendo a primeira The Ranger, uma arma com pelo menos 100 tiros, The Helper, um dispositivo que faz com que o Guard Dog leve itens de saúde e munição para os companheiros da equipe, e o Hater, uma arma branca que faz com que o Cão de Guarda morda o inimigo. Além disso, o Cão de Guarda possui 2 habilidades únicas, sendo primeiro o Tracking Dawn, permitindo aos jogadores cheirar a arma caída de um outro jogador e conseguir rastreá-los, e a segunda habilidade sendo Jarret Dispenser, onde é distribuído Jarret, que se trata de um frasquinho cheio de urina, a qualquer jogador sniper, então esse sendo o Cão de Guarda que te ajuda no jogo. Mimic, pra quem não sabe, se trata desse monstrinho que apareceu no jogo Drawn of Fire. Esse personagem foi apresentado pela primeira vez no evento Extra Life de 2018, do Big Blue Bubble. Porém, esse personagem acabou sendo descartado, pois os desenvolvedores desse personagem não acharam que era bom o suficiente para o jogo. Sabre é um personagem do jogo Dinosaurs Planet, criado pela empresa Rare, uma desenvolvedora britânica de videogames. Informações dizem que esse personagem seria retratado como um canino com pelos castanhos e olhos azuis, usando uma roupa estilo medieval e que carregava uma espada, e esse personagem seria o protagonista do jogo, tendo ao seu lado sua irmã adotiva chamada Crystal. As únicas informações sobre a história do personagem é que ele veio do planeta chamado Animus e que seria um cavaleiro real. Porém, esse personagem acabou sendo descartado e sendo substituído pelo personagem chamado Fox McCloud, quando o jogo foi descartado e havia se transformado em Star Fox Adventures. Isso se trata de uma lenda urbana que gira em torno do jogo Five Nights at Freddy's 2, onde haveria a existência de um personagem chamado Shadow Balloon Boy. Segundo informações, em janeiro de 2015, havia sido publicado no YouTube um vídeo de uma gameplay de FNAF 2, em que durante a gameplay, o jogador presencia uma silhueta do personagem Balloon Boy, com pupilas brancas e um sorriso brilhante. Porém, foi descoberto que esse vídeo era falso, e que não existiria esse personagem em nenhum lugar. Existiu um rumor de que o Webkinz Killer havia sido adicionado ao jogo Webkinz Classic, feito por um desenvolvedor ou por um ex-funcionário do jogo. Esse jogo se trata de bichinhos de pelúcia que ganham vida e que você pode interagir com eles e adotá-los. Mas é dito que nesse jogo, o Webkinz Killer, ou então o assassino do Webkinz, é identificado como o Dr. Quack, que no jogo ele é um pato ex-médico e apresentador do jogo. E era dito que se o jogador clicasse no pôster do teste de visão pelo menos umas 50 vezes, o Dr. Quack ficaria chateado e mataria os seus animais de estimação. Mas é claro que tudo isso se trata de rumores. Pode ser que aconteça, mas também pode ser que não. Valeu pela participação, mano. Recomendo muito que vocês se inscrevam no canal do Jorginho. Ele fez um documentário fenomenal sobre a carreira do Chespirito, comentando sobre todas as suas inspirações por trás de Chaves, Chapolin e os seus diversos personagens lendários. Aposto que vocês vão adorar o vídeo. É bem raro ver um canal menor com uma produção tão foda como essa. Por fim, para a 7ª camada, eu vou deixar com que o meu mano LX01 guie vocês por ela. Mete bronca. Olá, eu sou o LX e eu vou falar sobre a camada 7. A creepypasta dos Camera Heads, também conhecida como Eu Matei um Camera Head, é uma creepypasta que virou praticamente uma Lost Media. Esse personagem apareceu pela primeira vez nos fóruns do 4chan
em 2009, mas em 2014 já estava dado como totalmente perdido, porque ninguém arquivou a história. O pouco que sabemos sobre essa creepypasta era que uma pessoa teria encontrado uma mensagem que dizia: "Eu matei um câmera head". O usuário, após isso, é perseguido pelos câmera heads, postando fotos dele enquanto o caçam. Dark Carnival é a terceira campanha de Left 4 Dead 2. O Dark Carnival Hippie era um personagem que deveria aparecer nessa campanha. A única evidência conhecida são algumas falas de Nick não utilizadas referentes ao personagem. De resto, não existem muitas informações sobre o personagem na internet. Gloom ou Melancolia seria o principal antagonista em uma versão inicial do longa-metragem de animação de 2015 da Disney Pixar, Divertidamente. Ele iria crescer em tamanho à medida que se tornasse mais poderoso dentro da mente da garota Riley. Os primeiros conceitos dele podem ser vistos no livro chamado The Art of Inside Out. Metu é um leão que deveria estar presente no filme da Disney O Rei Leão, quando o filme ainda era inicialmente intitulado como O Rei da Selva. No entanto, ele não apareceu no filme devido a limitações de tempo. Ele seria o irmão mais novo de Nala e filho de Sarafina. Não está claro porque Metu foi removido, mas é provável que alguns personagens como Timão e Pumba fossem mais necessários, pois eram mais adequados para serem introduzidos posteriormente, enquanto outros personagens como Metu realmente não tinham muito propósito e foram, portanto, cortados totalmente do filme. Knuckles a Lontra é uma lenda urbana que gira em torno do jogo de plataformas Sonic 3 e Knuckles, de 1994. A Sega Magazine britânica, na sua 11ª edição, afirmou a existência de Knuckles, suposto personagem secreto, ou descreveu-no como a lontra verde auxiliar de Knuckles. Ofereceram uma recompensa de 1 milhão de libras pela primeira foto de Knuckles no jogo. No entanto, no final do artigo, admitiram que Knuckles na verdade era fictício, ou seja, ele não existia no jogo. Essa revelação veio tarde para muitos jogadores jovens, resultando em especulações infindáveis sobre como desbloquear Knuckles. No geral, a foto de Knuckles era simplesmente uma versão editada colorida de verde de Knuckles com pequenas alterações. O personagem, apelidado de Redneck Kong, também conhecido como Kong Caipira, era um Kong sem nome que apareceria como um piloto jogável no jogo cancelado Diddy Kong Pilot para Game Boy Advance. Não se sabe muito sobre esse Kong Caipira em roupa de fazendeiro, exceto pelo fato de que ele deveria ser um personagem jogável. Ele parece ter sido substituído por Candy Kong na tela de seleção de personagem, como visto em capturas de tela posteriores do jogo cancelado, o que implica que ele foi removido e substituído em estágios posteriores de desenvolvimento. Esse personagem é uma tartaruga criada pela Toho, que aparece pela primeira vez em uma curta aparição de 38 segundos em um filme do Godzilla de 1964, chamado Mothra vs Godzilla. As origens diretas de Skeleturtle são desconhecidas, mas é possível que seja uma tartaruga modificada pela radiação na Ilha Infante, ou uma tartaruga de uma espécie desconhecida. Skeleturtle é puramente branco e cinza, com olhos pretos e um casco branco sem características. Ele tem um pescoço longo e membros bem curtos, que tem pequenos fragmentos de ossos visíveis. Essa personagem foi bem polêmica. Sunflower, ou Girassol, era uma das protagonistas menores do segmento animado da Sinfonia Pastoral da animação de 1940 da Disney Fantasia. Ela era uma pequena centaura, gentil, provavelmente muito jovem, já que era um pouco menor que as outras centauras. Embora ela tenha aparecido no filme enquanto estava nos cinemas, ela foi removida de todos os lançamentos do filme desde 69, devido à perpetuação de um estereótipo racista. Por causa de sua remoção de fantasia, Girassol não é vista e nem é mencionada em nenhum parque temático da Disney. Tugs é uma série de televisão britânica transmitida pela primeira vez na ITV de 4 de abril a 27 de junho de 89. Foi criada por Robert D. Cardona e David Mitron, que já haviam produzido as duas primeiras séries de Thomas e seus amigos. Ambientada nos anos 20,
A série centrava-se nas aventuras de duas frotas de rebocadores antropomorfizados, ou seja, com feições humanas. Basicamente, havia um rebocador movido a diesel que poderia ser visto em construção. Nos primeiros episódios, ele aparece apenas como moldura do casco. À medida que a série avançava, ele se tornou um casco de óxido vermelho. Embora nunca tenha sido retratado no programa em si, o rebocador a diesel foi originalmente concebido para ser uma subtrama recorrente na primeira temporada, com alguns personagens o mencionando ao longo de um ano em conjunto com sua construção em andamento. Sherrick originalmente foi escrito para ser o principal antagonista de Os Incríveis de 2004. Ele acabou sendo substituído pelo Síndrome devido à popularidade deste último entre os produtores. Posteriormente, Sherrick foi reintroduzido em uma série de quadrinhos como um vilão reformulado, possuindo a habilidade única de sempre alcançar a vitória. Sherrick se tornou um influente supervilão por meio de recursos e influência, prolongando sua vida por quase 200 anos por meios sinistros. Ele era namorado de Ellen e suas atividades ocultas quase a colocaram em risco pelo objetivo de gerar uma fonte de energia para um experimento de extensão de vida de Sherrick. Liderando o grupo dos imperdoáveis, ele, aparentemente cansado de sua imortalidade, buscava acabar com a família incrível e todo mundo. Ultimasaurus é um híbrido da linha de brinquedos cancelada da Kenner, Jurassic Park Chaos Effect. Ele era feito a partir do DNA do Tiranossauro Rex, Triceratops, Velociraptor, Anquilossauro e Estegossauro, tornando-o uma máquina de combate mortal. Sua aparência combinava várias características, como a cabeça e o corpo de um tiranossauro, babado e chifres de um Triceratops, braços e pernas de um Velociraptor, a armadura traseira de um Anquilossauro e uma cauda espinhosa de um Estegossauro. Embora tenha sido projetado como o mais mortal dos híbridos do Chaos Effect, sua imprevisibilidade foi um desafio. O número de unidades produzidas nunca foi divulgado, devido ao fraco desempenho da linha Chaos Effect no mercado, e rumores sugerem preocupações sobre a extensão afiada dos chifres. O modelo infantil do Ultimasaurus foi incluído como uma figura de ação humana na linha de brinquedos, possivelmente uma referência a Junior de The Lost World Jurassic Park. Valeu de verdade pela força, mano. Vocês de casa, vão lá assistir o vídeo dele sobre as Lost Medias das músicas e vejam também o vídeo dele sobre a cópia bizarra de Chaves feita no Brasil. Esses vídeos são excelentes, então dá uma chance e se inscreve no canal dele. Mais uma vez, obrigado ao Slend, o Jorginho e o LX por terem ajudado no vídeo. Vocês são fodas. E sem a ajuda de vocês, eu não teria terminado esse iceberg. E agora, podem deixar comigo, eu guio vocês para as últimas camadas do iceberg. Sem mais delongas, vamos nos afundar na escuridão. Esse seria um personagem que estaria presente na segunda temporada da websérie animada Inanimate Insanity, na qual era bem parecida com o Battle for Dream Island que comentamos no começo do iceberg. O personagem seria uma batata frita, por isso ele tinha o nome de Chip, já que ele odiava ser chamado por French Fry, na qual é como batata frita é especificamente chamada na língua inglesa. O motivo dele ter sido cortado do desenho é por ele ser uma cópia de outro personagem presente em Battle for Dream Island. Esse seria um personagem que estaria presente na série animada cristã Os Vegetais. Coach seria uma torradeira com a coloração escura, sendo vista em imagens promocionais feitas para uma revista cristã, indicando que o personagem seria um dos protagonistas desde a primeira temporada. O motivo dele ter sido cortado é por conta dele ser muito difícil de se animar, por conta da computação gráfica ainda ser bem limitada nos anos 90. Esme é um nome citado por um NPC do jogo Hollow Knight, o Sly, na qual é um comerciante. Em um de seus diálogos iniciais, Sly cita o nome Esme. O que deixa tudo ainda mais misterioso é que esse tal de Esme é citado apenas nesse diálogo. Nas minhas pesquisas eu encontrei na wiki de Hollow Knight que ele está presente em um tal de Shadow Nail. Porém esse jogo é só coisa criada pela fandom e não é canônico.
Essas foram duas contas de teste oficiais criadas em 2005 para o Roblox. Na época mais antiga do jogo, essas contas eram usadas por ADMs como NPCs para se comunicar com outros jogadores. Por volta de 2017, vários canais começaram a criar o rumor de que essas contas eram na verdade usadas por hackers. Futuramente essa história seria desmentida com um post feito pela equipe do Roblox, explicando então o propósito dessas contas. Algo que eu acho muito estranho sobre essas contas são os seus nomes. Jane e John Doe são os nomes dados a corpos não identificados pela polícia. Por que usaram esses nomes pro Roblox? Lois seria um personagem da animação da Disney The Rescuers, lançado em 1977. O personagem seria dublado por Louis Prima, a voz do Rei Louie em The Jungle Book. Porém, no ano de 1973, Louis sofreu um ataque cardíaco, acabando por falecer 5 anos após o ocorrido. Por conta disso, o personagem acabou sendo cortado do filme. Outro personagem deletado de um filme animado da Disney, dessa vez sendo Red Feather, o peru falante que seria o parceiro de Pocahontas em seu filme. O motivo dele ser cortado também envolve o falecimento de um dublador, nesse caso o John Candy. Após isso, foi decidido que todos os personagens animais do filme seriam mudos, com Red Feather então sendo trocado pelo Mico. Esse é um personagem presente no clássico livro Alice no País das Maravilhas de 1865. Ele estaria presente na animação feita pela Disney, aparecendo até em comerciais oficiais. Porém, por conta de problemas de ritmo, o personagem foi cortado do filme. Essa era uma coleção de marionetes feito em 1987. O propósito dessas marionetes era testar novas técnicas e estilos. A primeira linha de marionetes foi feita por Ed Christie e eram fortemente inspirados em figuras africanas, com a segunda linha de Tim Miller sendo mais abstrata, inspirada em obras de Pablo Picasso. Além dos estilos diferentes, as técnicas de produção das marionetes seriam totalmente diferentes, usando materiais como argila, látex e alumínio. As linhas de marionetes seriam originalmente usadas para algumas coisas, como propagandas antidrogas para crianças e uma série chamada Inner Tube, na qual futuramente se transformou em The Jim Henson Hour. Porém, acabou que as marionetes foram usadas apenas em alguns pequenos segmentos de programas, sendo apenas personagens de fundo. Tricket era uma lenda que surgiu no lançamento de Pokémon Red e Blue. Ele seria um Pokégod, ou seja, um Pokémon lendário que representava um tipo em específico, como os pássaros lendários e os cães lendários apresentados na primeira geração. Tricket supostamente seria o deus dos insetos, e poderia ser obtido em Red e Blue. Para conseguir o Tricket, o jogador teria que vencer a Liga Pokémon e derrotar a Elite 4 usando os Pokémons Caterpie, Metapod, Butterfree, Weedle, Kakuna e Beedrill. O jogador também não poderia evoluir a Caterpie, Weedle, Kakuna e Metapod. Após concluir os objetivos, o Professor Carvalho lhe daria o Tricket de nível 65, mas como vocês já devem imaginar, a história era só uma lenda da época. Não existe nada que comprove a existência desse Pokémon. Esse seria um personagem da série animada Just in Time. Ele iria trocar de cor de acordo com a cada mudança de emoção que ele tivesse. Futuramente o personagem foi trocado por Squid. O motivo da sua troca é desconhecido. Esse seria um personagem baseado no clássico compositor musical de mesmo nome. Ele faria parte da obra feita por fãs, baseada na famosa série de livros Diário de um Banana, Diary of a Turney Kid. E é meio que só isso mesmo, não tem muita informação dele. O Dodo Bird é uma ave que foi extinta na década de 1660. Ela habitava as Ilhas Maurícia, tendo uma aparência bem peculiar, com
com asas pequenas, bico largo, corpo semelhante ao de um peru, com garras grandes e amarelas. A última vez que a ave foi vista teria sido no ano de 1662 por um grupo de marinheiros. Diferente das outras criaturas no iceberg, o Dodo Bird teve a existência oficialmente confirmada por pesquisadores no século XIX. Porém, por mais que a ave tenha sido extinta há séculos, existem depoimentos de supostas aparições da ave na história contemporânea. O principal exemplo era um vídeo feito na Costa Rica em 2015 mostrando um Dodo Bird na natureza. Porém, não demorou muito tempo para ser descoberto que o vídeo era só uma campanha de proteção ambiental. Atualmente, a maioria acredita que a ave foi totalmente extinta. Esse seria um boss presente em Monster Hunter, sendo o primeiro monstro da série que seria feito pelo homem, usando diferentes partes de várias espécies de dragões, sendo uma das consequências de um grande evento presente na lore da franquia. Porém, o boss permaneceu apenas como uma concept art, deixando a fanbase confusa se ele é de fato canônico e vai aparecer em algum jogo no futuro, ou é apenas um conceito descartado. Esse personagem iria aparecer no quinto jogo da série Henry Stickmin. Pouco se sabe sobre ele, apenas que foi trocado pela personagem Ellie Rose. Eu sei que o nome parece ser algo envolvendo o Godzilla, mas na verdade esse era um protótipo de Pokémon, sendo criado para mostrar como o sistema de batalha iria funcionar em Pokémon Red e Blue. Pouquíssimas informações sobre o Pokémon existem, sendo citado apenas uma vez em um livro da Game Freak, sendo descrito como um protótipo na época em que Pokémon ainda tinha o nome de Capsule Monsters. O Grebnedo foi parte de uma atração de Jurassic Park chamada de Horror Nights, na qual ocorreu em Orlando no ano de 2002. A criatura lembra uma cobra, tendo várias outras partes do corpo feitas a partir de outros dinossauros. Essa criatura na atração pulava do mato e assustava o público. O Grebnedo acabou sendo esquecido com o tempo, muito por conta do pouco marketing feito pela Universal, além da maioria do público não ter documentado a atração na época. Esses são os dois protagonistas do desenho para televisão mais antigo já feito, lançado no ano de 1949 com o nome Jim and Judy in Teleland. Os dois acabaram se tornando muito obscuros com o passar do tempo. Isso se deve por conta do seu status de Lost Media, já que dos 52 episódios produzidos, apenas um sobrevive até os dias atuais. Marley Abrams é conhecido como o Assassino do Infinito, esse sendo um serial killer mencionado em vários jornais em GTA V. Marley foi o responsável de cometer 8 assassinatos, escondendo os corpos das vítimas em um lugar secreto de San Andreas. Por mais que ele não tenha uma presença física no jogo, Marley deixou várias pistas pelo mapa, com a mais famosa delas sendo a mensagem escrita em uma rocha em Sandy Shores, mostrando a sua fixação pelo número 8, que deixando de lado, se torna o símbolo do infinito. Existem 8 corpos que podem ser encontrados nos arredores do Monte Chiliad, porém até hoje é debatido se os corpos são de fato das vítimas de Marley. Nelson Deaver seria o antagonista de Os Incríveis 2. Ele acabou sendo removido pois os criadores acharam que seria uma ideia melhor colocar uma antagonista feminina. O modelo dele chegou a ser criado, mas é só isso que sabemos do personagem. Assim como o Godzillante, Papio era um protótipo de Pokémon na época em que o projeto ainda tinha o nome de Capsule Monsters. Ele também havia sido criado para mostrar o sistema de batalha, e foi citado no mesmo livro que o Godzillante. De acordo com um pouco que eu achei sobre esse tópico, essa foi uma pelúcia feita pela Sanrio, que é principalmente conhecida pela personagem Hello Kitty. Pink Lily foi vendida entre 2002 e 2006, na qual caiu em obscuridade por ter sido vendida apenas para os Estados Unidos, não tendo menção alguma no resto do mundo. Para o público mais interessado em Lost Media, especialmente no mundo da música, eu tenho certeza que já devem ter escutado essa música.
Apelidada de vários nomes como Blind the Wind ou Check It In, Check It Out, a música mais misteriosa da internet foi gravada por Darius S. enquanto ele escutava uma rádio alemã em 1985. Darius gravou uma playlist na qual consistia de várias músicas desconhecidas que ele escutou ao longo dos anos. Em 2004, após receber o domínio de um website pela sua irmã, ele digitalizou e upou a playlist no seu site. Assim, no ano de 2007, a sua irmã, Lydia, começou a investigar o paradeiro desta música em específico. A popularidade em volta da música começou em 2019, graças a um BR chamado Gabriel da Silva que postou a música no YouTube e em algumas comunidades do Reddit. Assim, iniciando uma busca por toda a internet, conduzida por centenas de usuários diferentes. Desde então, a origem da música e a banda que criou ela continua sendo um mistério. Várias teorias surgiram ao longo dos anos, mas nada que realmente tenha nos dado uma resposta concreta. Esse era um jumpscare presente no famoso site lomendo.com. Talvez vocês não conheçam ele pelo nome, mas já devem ter visto esse clipe. Maybe they said cringy so that like it's probably like fucking PT scary. Let's click on it. Sobre o Kawagata, ele foi adicionado ao site em 2015, porém no mesmo ano ele foi removido. De acordo com o dono do site, era para evitar a repetição nos sustos. Crush foi um personagem criado exclusivamente para DKTV, bloco de programação transmitido na TV Friends 2, com o propósito de promover a série animada de Donkey Kong Country. Crush nunca apareceu na série, mas era constantemente visto nos bumpers interagindo com os personagens. Ele tinha toda uma descrição no site DKTV apresentando ele como uma figura mais descolada. Ele acabou se tornando muito obscuro justamente por ser um personagem criado para promover um desenho que também não era tão popular, em um bloco de TV francesa ainda. Mas ele de fato existe, e é bem descolado. A única coisa que eu encontrei sobre esse personagem é que ela é citada no desenho Danger Mouse, com o principal protagonista se recusando a falar dela. Também encontrei que ela é uma personagem feita uma fanfic do desenho, então não sei se ela é canônica ou não. Você chegou longe, hein? O fundo do fundo. Aqui só existe a estática. Resposta é uma palavra inexistente no fundo, já que tudo aqui é possível. Eu não esperava cair num buraco de coelho tão bizarro nesse iceberg, mas aqui está a Green Phantom. O que é isso? Eu até agora não tenho certeza. Pelo que eu pesquisei, é uma websérie animada feita em 2008 por Robert Stanton, e eu honestamente não consigo resumir isso. O meu cérebro dói só de lembrar da animação dos episódios. Eu vou deixar o link de um artigo do TV Tropes falando sobre o assunto, mas cuidado, é um caminho sem volta. Eu acho que o nome do tópico já é bem autoexplicativo, né? Alguns fazendeiros no norte da Austrália já relataram escutar barulhos estranhos vindo da região. E o que alguns concluíram que seria a fonte desses barulhos? Obviamente dinossauros. Mas na real eu não duvido muito disso não, afinal a gente tá falando da Austrália. Por que Sonic tem que estar logo no final do iceberg? Não se preocupem, meus caros, felizmente dessa vez nós não teremos nada que acabe por traumatizar vocês. O nosso último tópico é um ótimo resumo sobre Lost Media como um todo, já que até a coisa mais foda-se possível vai gerar uma discussão eterna. Dessa vez estamos falando do Solid Pawn, o suposto inimigo do jogo Sonic Heroes que nunca existiu de fato. Mesmo assim, ele tem uma página detalhada na wiki. O motivo é que o personagem de fato já foi visto em concept arts do jogo no seu guia oficial e em um card colecionável do jogo, ou seja, ele de fato estava planejado para aparecer, mas acabou sendo descartado. Agora, por que isso tá no final do iceberg? Bom, porque ele é o resumo do que Lost Media acaba sendo. Tudo tem uma Lost Media, até eu tenho uma Lost Media. E eu temo o dia que um iceberg meu surgir. Minha voz está indo para os caralhos.
E assim fechamos o iceberg dos personagens perdidos. Mais uma vez, meus agradecimentos vão para o Slend, o Jorginho e o ALX por terem me ajudado no vídeo. De novo eu peço que vão lá se inscrever no canal deles, pois os caras são muito bons e têm um conteúdo maravilhoso. Quero agradecer ao nosso primeiro membro também, o Lázaro Martins. Valeu por apoiar o canal, meu mano, tamo junto. Se você gostou desse vídeo, sinta-se livre para se inscrever no canal. Eu posto conteúdo semelhante a esse, abordando vários acontecimentos e tópicos envolvendo a internet e a sua história. Não tenho o próximo iceberg planejado para o futuro, mas com o passar desse ano deve surgir algo que eu acho interessante de abordar. Por enquanto, tô pensando num novo NDocs sobre um tópico envolvendo o YouTube, na qual eu sinto que vocês vão curtir bastante. Mas até lá, eu sou a NZ e aqui me despeço.